Olá a todos, sou o Thiago Toledo, SE de produtos aqui na Tempest. A ideia é que hoje a gente falar da solução Identity da CyberArk, mais especificamente do módulo WPM, tá? Bora lá? Provavelmente não é surpresa para ninguém, né, que as credenciais dos usuários representam um risco de segurança para toda a organização, né? Os cybercriminosos os cybercriminosos visam credenciais fracas acima de tudo, né? Que é a maneira mais fácil de obter acesso aos recursos, tá? Os usuários criam senhas simples e reutilizam para diversos aplicativos, né? Sem nenhum método seguro para armazenamento, né? Então, nós temos um dado aqui que 80% dos ataques básicos em aplicativos são atribuídos a credenciais roubadas, né? Então, seja o usuário com aquela senha simples ou quando uma senha é descoberta, você tenta a mesma credencial em todos os outros aplicativos, né? Como que os colaboradores armazenam as senhas corporativas, né? Acho que é uma boa pergunta, né? Então, como que hoje é feito dentro do seu ambiente, né? Como que os usuários armazenam essas senhas, né? Bem provável nós vamos ter aí planilhas e notas, né? Né, que é uma forma comum de armazenamento, né? Mas não tem recursos de criptografia e segurança, não tem visibilidade, né, no acesso, e também são recursos que não têm auditoria, né? Então, nós temos que pensar quando nós vamos compartilhar a senha, né? Outras duas opções que nós temos, né, que são melhores que a planilha, primeiramente são os gerenciadores de senhas, né? O primeiro deles aqui é baseado no navegador, né? O Google, o Firefox, todos eles aí entregam esse tipo de gerenciador de senha. E também nós temos os gerenciadores de senhas pessoais, né? Que é melhor do que o do navegador, que é melhor que o de notas. Então nós temos aí mais ou menos uma escadinha. E aqui nós vamos estar abordando, né, com o WPM da CyberArk, que consegue ajudar vocês aí no ambiente corporativo, tá? Bom, quando nós temos alguma solução no ambiente para realizar o SSO, né, isso nos ajuda, né, a reduzir o risco e a dependência de senhas, né? Mas nós temos diversas aplicações que não suportam o SSO, né, aplicativos de banco, saúde, né? Enfim, ou outras aplicações aí que eu vou estar demonstrando já para vocês, tá? Então, quando o SSO não nos ajuda, quem é que pode nos ajudar? O WPM CyberArk, tá? Então, quando a gente fala do WPM, né, Workforce Password Manager, nós iremos armazenar, acessar e compartilhar credenciais com o nome de usuário e senha com segurança, né, para aplicativos de negócio. Principal, gestão centralizada, né? Então, em um único ponto, o usuário acessa suas aplicações e acessa suas credenciais e utiliza as credenciais naquela aplicação, né? Nós vamos ter o acesso seguro, né? Vamos proteger as credenciais armazenadas no cofre, né, que fica na nuvem da CyberArk, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar com SSO e MFA também, tá? Nós vamos ter a possibilidade do compartilhamento de senhas. Então, é muito comum, né? Nós temos aí uma credencial onde nós temos que compartilhar com o nosso departamento, né? Então, como é que a gente pode fazer esse tipo de compartilhamento seguro, né? Vou estar mostrando isso para vocês já. E a gente ter visibilidade e controle, né, no acesso a essas aplicações, né? Então, o rastreio aí das atividades, tá? E também revogar o acesso, né? Uma vez que o Thiago já terminou de utilizar aquela aplicação, nós revogamos o acesso e ele perde o acesso, tá? Simples assim. Principais características do WPM, tá? A gente já comentou aqui, né, gestão centralizada das credenciais, armazenamento seguro, então fica armazenado e criptografado na nuvem da CyberArk, tá? Nós temos a possibilidade, caso você tenha o PAN on-premise, tá? Nós temos a possibilidade
de armazenar as credenciais dentro do seu PAN, tá? Mas caso o seu PAN seja o privilege, o pCloud, né, o PAN SaaS, não é possível, tá? Porque né, nuvem para nuvem não há necessidade. Mas caso você tenha o PAN on-prime, a gente consegue sincronizar a senha, né, através do plugin com o seu PAN on-prime, tá? Compartilhamento de acesso, né? Então a gente compartilha a credencial naquela aplicação, definimos se ele pode visualizar ou editar as credenciais e por quanto tempo aquela credencial vai estar disponível para aquele usuário. É bem comum, exemplo, de férias, né? Ou quando você quer delegar alguma função por um tempo específico. Então a gente consegue trabalhar dessa forma, tá? Validação do usuário. Então eu compartilhei e eu permiti que o usuário visualize a senha. Eu posso que ele realize um fator de MFA quando ele decidir visualizar a senha. Então nós conseguimos aplicar uma validação do usuário, tá? Criptografia de ponta a ponta aí no armazenamento da senha. Uma vez que o usuário visualiza a senha ou ele copia a senha, na verdade quando ele copia a senha, né, a senha fica salva na área de transferência. Depois de um tempo pré-determinado, a senha, nós excluímos a senha do área de armazenamento, tá? Com o plugin, nós conseguimos trabalhar aí com senhas fortes, né? A gente define ali o parâmetro, né, a quantidade de caracteres e a partir daí a gente gera senhas fortes, né, facilitando aí a experiência do usuário, né, quando a gente vai gerar uma senha, né, quando a gente vai fazer o acesso, criar o acesso numa aplicação nova, tá? Transferência de propriedade, né? E o que acontece quando o Thiago ali que fez o onboard de uma aplicação, que só o Thiago tem acesso e o Thiago foi, né, desligado. O que acontece? Com a funcionalidade de transferência, uma vez a gente cria uma lista de prioridade, tá? Então, o primeiro da lista normalmente é o gestor, né? Então vai para o gestor. E caso, né, o gestor não tenha disponibilidade ou caso aquela pessoa não tenha um gestor, né, vai para o segundo da lista ali de transferência. Então a gente cria uma lista e quando o usuário é desligado, a gente transfere as aplicações, né, de propriedade daquele usuário para outro usuário, tá? E toda a parte de auditoria de acesso, tá? Então essas são as principais características do produto. E como é que funciona, tá? Então basicamente é uma extensão do navegador, né, um plugin que vai facilitar a vida do usuário, né? A gente costuma falar que é o LastPass corporativo, tá? Vai nos ajudar a gerar senhas complexas, que é salva na nuvem da CyberArk. Nós conseguimos adicionar atalhos nos portais. Também nós conseguimos permitir o compartilhamento, tá, das credenciais, como eu já havia dito. Aqui é um exemplo, né, onde o usuário acessa a nuvem para fazer o acesso às suas aplicações, né, ao seu dia a dia. Quando nós temos o PAN on-premise, tá, nós temos aqui o conector do Identity, né, que é a solução que faz a ponte com o seu ambiente com a nuvem, e ele que vai servir aí para sincronizar, né, a senha dentro do PAN. Uma vez que o usuário salva através do plugin, esse conector identifica e salva a credencial no PAN. Então, cada usuário vai ter o seu cofre pessoal dentro do PAN, tá? Vai ter o safe dentro do objeto dentro do PAN, tá? Beleza, vamos para a melhor parte, que é a demonstração, tá? Então, começando a nossa demonstração, a primeira coisa que nós separamos aqui é que nós conseguimos personalizar a imagem de fundo, né? Aqui deixando mais próximo aí, né, do nosso ambiente corporativo. Conseguimos adicionar o logo, né? Então, além do background, né, a gente adiciona aqui o logo da empresa. E como primeira opção aqui para fazer login, nós temos aqui o passwordless, tá? Que o usuário ele consegue através aí da leitura do QR Code fazer o login, né, sem digitar senha, né? Então, vou abrir aqui o meu aplicativo do Identity. Ele já permitiu aqui eu fazer o acesso com a biometria. No meu caso aqui foi
a digital, mas tem o Face ID, né, quando a gente fala da parte do Apple, né, ou a parte do rosto, né. Eu vou clicar aqui em autenticador QR. Agora foi, demorou um pouquinho. E agora ele me pede o meu MFA. E aqui nós temos o código, né, que vai evitar aí o ataque de MFA fatigue. O usuário vai escolher o número e fazer a aprovação. Ele faz acesso ao portal, né, utilizando aí, né, o passwordless, né. Ou também, né, a gente pode estar utilizando, né, a forma comum, onde o usuário informa aqui o seu e-mail. É informado, tem a questão aqui também de uma imagem que o usuário personaliza, né, para identificar. E aqui tem novamente o acesso, eu escolho 23 e faço o login com sucesso. Tá? Quando a gente fala então das formas de acesso, eu estou utilizando aqui um usuário do próprio diretório do Identity, tá? Mas caso você tenha o AD, o Azure AD ou outra solução, a gente pode estar utilizando a solução como base de diretório, tá? Mas o próprio Identity já é um, tá? Deixa eu ver aqui o que eu tenho para demonstração como primeiro passo. Tá, agora que eu estou com a tela aqui. Primeira coisa, comentei de personalizar o logo, imagem de fundo, né, o login com QR Code, passwordless, somente o e-mail, né, validando com push. E nós temos aqui primeiro para mostrar como que a gente organiza nossas aplicações. Nós temos aqui o primeiro, todos os aplicativos, conseguimos aplicar tags dentro dos aplicativos. Né, quero ver aqui, né, os que eu tenho separado para demonstração. Fácil, né? No meu exemplo tem poucos, né? Mas no exemplo aí, onde nós temos muitas aplicações, isso aqui nos facilita bastante, né, para encontrar a aplicação. Ou simplesmente a gente vem aqui, né, e digita a aplicação que nós queremos, né? Simples assim, tá? Algumas aplicações, o usuário já tem acesso, né, que nós disponibilizamos, né, então o TI disponibiliza o acesso à aplicação para o usuário, ou o usuário também adiciona suas próprias aplicações, tá? Então a primeira delas aqui nós temos o exemplo de ele pode vir aqui em adicionar apps. Na verdade, acho que o que eu já tenho aqui é melhor fazer por esse caminho. Então o usuário acessa aqui o GoToMeeting e vai fazer o login, tá? Nós temos, né, o que a gente chama aqui de Landing Cat, né, que a gente vai adicionar a aplicação assim que o usuário faz o login. Então a aplicação ela aparece aqui dentro, né? Eu poderia ter personalizado o nome ali, mas já foi. E a partir daí eu consigo também adicionar uma tag demo e eu consigo, né, deixa eu fazer um logout aqui. Então essa é uma das formas que o usuário, né, vai adicionar aplicações aqui para o seu catálogo. Quando ele clica, né, o plugin já faz o auto-login para ele, né, melhorando aí a experiência dele, facilitando a vida do usuário. Tá? Ele também pode vir aqui em adicionar apps e procurar pelas nossas aplicações dentro aqui, né, do nosso catálogo. Tá? Nós podemos deixar aplicações recomendadas, né, então eu posso ter diversas aplicações que o usuário simplesmente clica e adiciona, ou ele vem aqui, né, faz uma busca, ou ele vai olhando aqui, né, o GoToMeeting estaria aqui, por exemplo, ele pode clicar aqui e adicionar. Acho que o único detalhe aqui, deixa eu só excluir, que eu consigo demonstrar. Vamos aqui em adicionar.
O único detalhe é que ele adiciona a credencial ali, né, no momento em que ele adiciona a aplicação. Sim, quero adicionar, fechar. A aplicação aparece e aqui eu vou informar manualmente, né? Aqui tá até com o ícone mais bonitinho, né? Seria da mesma forma que eu já estou logado, né? Beleza, caso o usuário, tá, ele não tenha uma conta, né? E ele vai criar uma conta nova. Cadê? GoToMeeting.com. Onde ele vai aqui, ó. Testar gratuitamente. Ele vai criar a sua conta, né? Então, o legal aqui é ele dá um botão direito, CyberArk, Generate Password, e aqui ele consegue, né, criar uma senha segura no momento que ele está criando, né, a sua conta, né, no meu exemplo aqui do GoToMeeting. Ou ele pode vir aqui dentro da aplicação também, clicar, né, e gerar uma senha segura, tá? E quando ele vier aqui, fazer o acesso, ele também tem a opção, né, igualzinho ali, né, a gente usa a comparação do LastPass corporativo. Então nós temos essa opção quando ele acessa o site, já de fazer, né, o login automaticamente. Mas é muito mais simples ele clicar aqui na aplicação, ou ele clicar aqui, né, e já fazer o login de forma automática. A experiência do usuário mais simples, mais fácil, menos cliques, né. Nós temos também, né, algumas outras opções, como aqui se o usuário, né, deixa eu abrir aqui. O usuário quer adicionar a sua conta pessoal do Google dentro do ambiente corporativo, dentro do, né, do Identity, né? A gente consegue, deixa eu lembrar aqui. A gente consegue colocar algumas regras que impedem o usuário de adicionar contas pessoais dentro, né, de uma solução corporativa, tá? A gente trabalha com regras para justamente impedir o usuário de fazer, né, o onboarding de aplicações pessoais para dentro da aplicação, tá? E também, né, isso aqui seria uma das formas, tá? Se o usuário vir aqui e tentar adicionar, né, a credencial aqui, né, ele tá com gmail.com, por exemplo, e tentar salvar, ele fala que não pode, né? Mas se ele usar o seu corporativo, já é permitido, tá? Então nós temos esse controle também. Além aqui então dos aplicativos recomendados, nós temos um workflow, tá? Eu tenho um exemplo aqui do Instagram, que seria o Instagram corporativo, onde o usuário vai solicitar o acesso. Então, eu preciso fazer um teste, fazer uma campanha, então vai ser iniciado aqui um workflow, as pessoas irão aprovar ou não o acesso naquela janela do usuário, né, ou acesso permanente. Ele vai ter acesso e depois que acabar o acesso, ele é retirado automaticamente, né, o usuário loga sem saber a credencial, só que aqui nós temos um workflow, tá? Nós temos essa possibilidade de trabalhar dessa forma. E também, né, caso o usuário já esteja utilizando o Google, né, o LastPass, nós temos aqui a parte de import, né, que facilita aí, caso o usuário já tenha todas as suas credenciais, bonitinho ali dentro do seu cofre pessoal, a gente consegue importar. Nós temos aqui diversos prontos, ou a gente tem aqui um formato padrãozinho, tá? Para outros formatos, tá? E também aqui, né, um dos diferenciais é quando nós compartilhamos uma ferramenta aqui,
né? Por exemplo, a CDW, né? Que é um site aí de manufatura, onde o usuário faz compras. E eu quero delegar esse acesso para outra pessoa, né? Seja que eu vou sair de férias, seja que eu estou atarefado com outras coisas, eu quero delegar isso para alguém. Então, eu venho aqui na abinha de compartilhar, né? Simplesmente procuro pelo usuário aqui. Eu configuro se ele pode visualizar a senha ou não. E eu coloco a janela de acesso que ele vai ter a credencial, tá? Então isso daí a gente consegue compartilhar as aplicações. Não era para deslogar, era para mostrar aqui, ó. Então vou logar com outro usuário que já está compartilhado, mas para vocês verem como é que seria a experiência do usuário, tá? Esse outro usuário aqui, por exemplo, tá? Ele loga somente com senha, porque assim eu coloquei o perfil dele para fazer dessa forma. Poderia colocar o passwordless, poderia colocar o MFA, né? Nós temos inúmeras opções aí do MFA, mas aqui nesse exemplo ele não acessa, tá? Então ele pode vir aqui, né, dependendo da quantidade de aplicativos, é difícil você achar as aplicações. Compartilhado comigo, o usuário pode vir, clicar aqui e ver que foi, identificar, né, que foi compartilhado pelo Silvio até esse período. E se ele quiser visualizar a senha por algum motivo, ele vai validar com um MFA, tá? Porque assim eu configurei, tá? Se eu não quiser compartilhar, eu não compartilho. Mas aqui eu compartilhei e aqui eu estou pedindo que ele realize um MFA para conseguir acessar e visualizar a senha, tá? Bom, e além das aplicações, nós temos os nossos itens seguros, tá? Que é aqui onde nós podemos compartilhar, né, informações com a nossa equipe, né, com os nossos colaboradores. Né? O exemplo mais comum é, por exemplo, a senha do Wi-Fi. Né? Então, caso eu altere a senha, né, eu posso vir aqui simplesmente alterar a senha dentro da aplicação e todos os meus usuários já terão acesso à credencial. Né? Qual que é a senha do Wi-Fi de São Paulo? É basicamente isso, né? Se eu precisar alterar por algum motivo, né? Ou tem, né, a política da empresa que troque a senha a cada 30 dias, não tem essa de ficar perguntando a senha, né? Às vezes a senha era escrita na parede, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. A senha de visitante, né? Ou a senha do Wi-Fi, não digo nem visitante, né? A senha para uso interno mesmo, tá? Então a gente consegue colocar aqui e compartilhar com a galera, tá? Aí também colocar, né, precisa de suporte, precisa de e-mail, enfim. Coloca aqui as informações, né, sobre a credencial, também precisa de suporte, tá? Então nós temos outros exemplos aqui, né, como License Keys. Eu posso compartilhar isso com a minha equipe, né? Então Camtasia, Windows 7, enfim, colocar todas as nossas License Keys e compartilhar com quem precisa ter acesso, tá? Tem também aqui um exemplo bem legal, é da parte de firewall, né? Tem firewalls que tem aquele aplicativo para você acessar a console, né? Aí a gente pode colocar a credencial aqui, podemos colocar mais opções, né, de gateway, DNS, no cliente marca a opção X, né, para fazer download de um certificado ou do próprio cliente. A gente pode colocar o URL aqui. Facilita bastante a gestão, às vezes muda o IP, enfim, muda a credencial, é fácil gerenciar. Mais exemplos, eu tenho aqui a senha de admin local, né, que é compartilhado com a equipe de suporte. Né? Então a equipe de suporte vai lá, usa, reseta a senha, atualiza aqui e todo mundo aí já tem acesso a senha simples e fácil. Tá? Parte de certificado específico, né, de uma aplicação, às vezes você tem ali seu time de DevOps, que precisa de um certificado para alguma coisa, você coloca o certificado, compartilha com todo mundo que precisa, tá? Cria as tags
para facilitar depois ali em cima. E também temos aqui como último exemplo, né, o próprio usuário fazendo anotações, né? Mas ele precisa anotar, acabou de entrar, fazer o onboard na empresa, quem é responsável pelo marketing, quem que é pelo faturamento, qual que é o IP não, né, intranet. A gente pode até colocar como uma anotação, né, qual que é a intranet ali, facilitaria para o usuário também. Aqui no caso ele anotou, né, contatos de infra, enfim. Então nós temos a possibilidade de criar notas, né, e compartilhar com a nossa equipe, e o próprio usuário cria suas notas seguras ou adiciona senhas também, tá? Por algum motivo ele tem essa opção, tá, de fazer esse tipo de ação, se assim nós desejarmos, tá? E também, né, essas são as notas compartilhadas, aqui no caso foi compartilhada por mim. Eu tenho aqui as minhas notas, se eu quiser compartilhar com a minha equipe é o mesmo conceito, tá? Eu adiciono, permito, início e fim. Então, quando a gente fala, né, de compartilhamentos, não só de aplicações, mas também de itens seguros, tá? Bom, voltando para a nossa apresentação, então, a demonstração, eu passei por todos esses pontos para falar da solução. Quando a gente fala de arquitetura, tá? O Identity é uma solução SaaS, né? A CyberArk, ela é parceira, né, da AWS, né, então está hosteado lá. A CyberArk, ela é parceira Premier Tier 4, tá, com a AWS. A AWS, né, é SOC 2 tipo 2 com ISO 27001. Tá? A CyberArk tem a certificação SOC 2 tipo 2 e ISO 9001. Toda a parte de criptografia, né, de dados em descanso e em trânsito. Nós temos a norma FIPS para garantir, né, a parte de criptografia que nós utilizamos. Toda a comunicação é feita através de um protocolo proprietário, né, quando nós temos aqui o nosso conector. Hardening padrão de indústria, mais toda a experiência aí da CyberArk. Banco de dados criptografado, caso precise acessar, temos uma permissão expressa por parte de vocês. Toda a parte de auditoria. Monitoramento da infraestrutura e disponibilidade, tudo por conta da CyberArk, tá? Então, nós temos lá o HA, backup, atualização, tudo por conta da CyberArk, tá? Então, aqui no meu exemplo, né, é a estrutura da CyberArk, no nosso exemplo aqui é o Identity, mas lá eles também têm a parte do cofre, né, todos os componentes relacionados ao PAN e o Identity ficam dentro da nuvem, tá? Então, eles têm um compartilhamento, né, chama Shared Service. Então, o diretório do Identity é o diretório do PAN, tá? Beleza? E nós temos aqui um conector, né? Quando que eu vou estar utilizando esse conector, né, que vai fazer a ponte com o seu ambiente local com a nuvem, tá? Quando você tem um AD on-premise. Então, se você tem seu AD on-premise, a gente vai instalar esse conector e ele vai fazer a ponte com o seu AD e com a nuvem, tá? Se você tiver um Azure AD, né, sem, né, a replicação, sem nada, e não quer instalar por causa disso, a gente faz a integração nuvem com nuvem, beleza, show de bola, segue a vida, tá? Sem precisar do conector. Caso você tenha uma aplicação local dentro do seu ambiente, você quer compartilhar essa aplicação com seus usuários para acesso externo, o Identity tem um plugin, tá? É um add-on, na verdade, que disponibiliza essa aplicação on-premise na nuvem, né? Você só cria ali os grupos certinho e faz esse compartilhamento, tá? Ou caso você tenha alguma aplicação Radius, VPN, alguma coisa que precise autenticar o Radius, o nosso conector faz esse papel, tá? Então, o conector é no mínimo 2 por ambiente, e para esses casos aqui, caso você não tenha nada nesse sentido aqui, não há necessidade do conector, é somente a nuvem falando com nuvem, tá? Quando a gente fala do licenciamento, é basicamente a quantidade de usuários, tá? O que a gente falou aqui hoje foi do módulo WPM, tá? A solução do Identity tem diversos outros módulos, como o SSO e o MFA, cada um aqui com as suas versões. Caso vocês tenham interesse em conhecer os outros módulos, só me avisar que a gente acaba conversando, tá? E a Tempest tem o seu serviço de implementação e gestão da tecnologia também, tá? Então, além da licença, nós fazemos aí cabelo, barba e bigode, tá?
Bom, quando a gente falando um pouquinho aqui da Tempest, tá? Hoje nós temos aí mais de 480 pessoas no time, se não me engano está mais de 500 já. Nós temos as unidades aqui em Brasil, né, São Paulo e Recife. Temos aqui também unidades em Londres e Estados Unidos. Projetos realizados em Inglaterra, Estados Unidos e Suíça, tá? E aqui alguns dos nossos clientes, tá? Então a Tempest tem bastante clientes aí do ramo financeiro, né? Por justamente a gente são empresas que mais demandam, né, serviço de cibersegurança. Então nós temos aqui, são alguns dos nossos clientes, tá? Falando aqui só um pouquinho, né, para entender para vocês, quando a gente fala do nosso portfólio, né, a gente está vendo com a abordagem aqui do nosso portfólio pensando no NIST, tá? Então nós temos aqui, né, a parte de identidade, proteção, detecção, resposta e recuperação. Quando a gente fala aqui da parte de identidade, tá? Então nós temos aqui, né, os nossos serviços, tá? Parte de pentest, revisão de código-fonte, modelagem, red team, balística, wargames, enfim, todos os nossos serviços aqui, né, de pentest, de tudo quanto é tipo, né, web, interno, enfim, todos os nossos serviços, tá? Então a gente consegue ajudar vocês nisso aqui também. Na parte de vulnerabilidade, né, de gestão de vulnerabilidade com o nosso serviço, tá, de VGC. A parte aqui de classificação da informação, um pouquinho. Aqui na parte de privacidade com a solução, né, com a ferramenta aqui que vai estar nos ajudando, tá? Avançando mais um pouquinho, quando a gente fala, né, aqui na parte de proteção, nós temos o nosso SOC, né, que ele acaba atuando aí em mais de alguns pilares, né? Temos aqui também mais soluções pensando, né, na aba de proteção, parte de consultoria de segurança, os nossos serviços de MSS, né, o SOC aqui que eu acabei de comentar, a parte de ADS, onde nós gerenciamos as ferramentas de segurança de vocês, suporte técnico, que às vezes você já tem alguém, né, que vai gerenciar, nós podemos também prestar o suporte para vocês, tá? Às vezes você pega um contrato de 2-3 anos, pega o ADS no primeiro ano, né, para você ter todo o apoio na parte de gestão, depois a gente solta a mão, né, ficando só com o suporte, e você pilota a ferramenta sozinho. Na parte aqui de Security Integration, nós temos diversos parceiros que nós conseguimos ajudar, tá? Parte de Firewall, parte de Endpoint, parte aí de nuvem, tá? De CASB, Proxy, enfim, só aí contactar a gente que nós iremos entender um pouco melhor a demanda e ver como nós podemos ajudá-los, tá? Quando a gente fala aqui, né, dos outros serviços, nós temos aqui o nosso serviço de Threat Intelligence, né, com alguns módulos, né, que nós atuamos aqui, com a parte de Asset Recover, investigação, takedown, monitoramento de VIP, né, os nossos feeds também. Temos a parte forense, então a parte de RI, né, caso você tenha algum incidente, nós temos uma equipe que consegue apoiar vocês tecnicamente para identificar o que aconteceu, quando aconteceu, como que entrou, enfim. Então, esse aqui, quando a gente fala do nosso serviço, faltou o Enter, do nosso serviço aqui, seriam esses, tá? Qualquer dúvida ou ideia aí, é só a gente estar falando conosco que nós conversamos melhor, tá? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.